a minha partilha de tela. Ok, obrigada por te lembrares, Natália. Eu vou fazer aqui a partilha de tela e vou começar. Hoje cabe-me a mim, portanto, normalmente peço desculpa, porque eu estou aqui a fazer uma coisa que não era isto que eu queria fazer, porque para partilhar a tela tenho que fazer aqui diretamente através da partilha da tela, ok? Pronto, para ser mais fácil. Antes da doutora começar, sim. eu ia apresentá-la. Está bem, sim. Pois eu estou aqui numa qualidade diferente, portanto, sim. Fazes bem. Embora a doutora Fernanda Paula dispense apresentações, como já sabem, é a nossa co-coordenadora, né, nesse primeiro ciclo de webinars, as comunidades de energia e o poder local. A doutora Fernanda Paula tal como falamos na última sessão, licenciada, mestrada e doutorada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem inúmeros artigos, livros e capítulos de livros publicados, né? É uma grande autoridade em direito do urbanismo, direito do território, e está a se aventurar, como avançou a doutora na nossa primeira sessão, está a se aventurar aqui nessas novas áreas das comunidades de energia, agregando o imenso conhecimento que já tem na vertente do direito das cidades, né? Na vertente do direito do urbanismo, na vertente do ordenamento do território, que passa também, evidentemente, pela reorganização, né, da estrutura urbana e do poder local para incorporar essas novas possibilidades que os poderes locais têm de participarem e ativarem os cidadãos no âmbito das comunidades de energia. Então, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Fernanda Paula de Oliveira, agradecendo uma vez mais pela imensa generosidade e por ter aceito o desafio de co-coordenar esse nosso ciclo de webinars. Muito obrigada, Natália. Bom, boa tarde a todos. Vejo que já temos aqui 13 participantes, não somos muitos ainda, vão entrando, e portanto eu vou começar a falar aqui no meu tema. De facto, eu não tenho, portanto, nós não podemos abarcar todas as questões jurídicas que são tratadas em todas as áreas. Confesso que a grande mentora destas sessões é a Natália, que na altura lançou o repto, não é, de nós organizarmos, e eu naturalmente também não costumo dizer que não, mesmo quando não estou propriamente por dentro das matérias, e portanto obriga-nos sempre a repensar um bocadinho as questões mais gerais que temos falado. Eu tenho-me cruzado com a questão das energias renováveis, designadamente do ponto de vista da ocupação do território, como disse a Natália há pouco, os parques eólicos, o impacto que tem no território, como é que são objetos de licenciamento por parte das câmaras municipais, porque muitas vezes as câmaras municipais têm dificuldades em perceber se trata de uma operação urbanística sujeita a licenciamento nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação, como é que nós incorporamos estas novas ocupações do território para planos que nunca pensaram nelas. Têm sido algumas questões que me têm sido suscitadas a propósito destas questões mais genéricas que têm a ver com as energias, mas sobre comunidades de energia, efetivamente nunca tinha tido contacto, a não ser quando a Natália falou comigo, e no fundo hoje cabe-me aqui uma intervenção para falar um pouco na participação do poder local nas comunidades de energia. Este é o tema geral que pensámos para esta última sessão. Mais uma vez vou só chamar a atenção, eu estou a falar de fora, portanto espero que corra tudo bem aqui do ponto de vista da apresentação, que não haja nenhuma falha na net, e vou começar por indicar aqui, assim, muito rapidamente, as normas da diretiva que têm algum relevo sobre as questões do poder local. Desde logo, esta referência que os Estados devem assegurar que as autoridades competentes nacionais, regionais e locais incluem disposições relativas ao autoconsumo de energia renovável e para comunidades de energia renovável e à utilização de calor e frios residuais inevitáveis em várias áreas da sua intervenção, e fala-se claramente no planeamento do ordenamento territorial, quando constroem e renovam infraestruturas urbanas, zonas industriais e comerciais, infraestruturas energéticas. Efetivamente, como todos sabem, as autarquias locais têm um leque muito amplo de atribuições e, no fundo, esta indicação de que estas questões devem ser também uma preocupação, ao fim e ao cabo, nas políticas que são levadas a cabo pelas entidades locais. Depois, novamente, uma referência aos Estados-membros devem, nomeadamente, incentivar os organismos administrativos locais a incluírem o aquecimento e arrefecimento de fontes renováveis no planeamento de infraestrutura urbana, e depois passa aqui por cima bem como disposições específicas em matéria de autoconsumo de energia renovável
e de comunidades de energia renovável nos planos de desenvolvimento de infraestruturas dos operadores. Portanto, algumas referências, ainda só mais aqui um pequeno slide para mostrar também a referência depois à necessidade de serem as próprias autoridades locais a desenvolverem programas adequados à informação, sensibilização, orientação e formação destinados a informar os cidadãos, aqui um bocadinho na ótica que também vamos ver de não só do município participar em comunidades de energia, mas também de ser um incentivador e um sensibilizador para estas áreas. E depois também aqui uma outra referência à necessidade que os Estados-membros devem prever um regime propício para promover e facilitar o desenvolvimento de comunidades de energia renovável. Esse regime deve assegurar, nomeadamente, que seja prestado apoio regulamentar e para reforço de capacidades às autoridades públicas na facilitação de constituição de comunidades de energia renovável e para ajudar as autoridades a participarem diretamente. Portanto, só uma breve referência às próprias diretivas que, de certa maneira, vão chamando também a atenção para a importância do poder local neste âmbito e neste domínio. Eu senti um bocadinho a necessidade, quem não está muito por dentro dos temas, sente sempre essa necessidade, de fazer um pouco aqui a revisão da matéria dada em relação às sessões anteriores e, no fundo, chamando aqui a atenção para o que eu própria fui aprendendo, muitos de vocês saberão muito mais do que eu nesta matéria, que quando estamos a falar aqui em comunidades de energia, temos várias fontes de energia, eólica, solar, hídrica, biomassa, muitas, portanto, uma multiplicidade, que podem estar envolvidas, depois sabendo aqui que há aqui uma diferença de tratamento, e a Natália foi muito preciosa ao tratar isso na primeira sessão, de uma forma muito concreta, da diferença entre comunidades de energia renovável e as comunidades de cidadãos para a energia, que há aqui uma diferenciação nas diretivas, mas as atividades envolvidas podem ser muito variadas, produção de eletricidade, distribuição, comercialização, eficiência energética e luta contra a pobreza energética, calor, flexibilidade, autoconsumo e armazenamento, transporte e mobilidade, portanto uma atividade muito variada e por outro lado também foi feita essa referência, haver aqui muitas vezes até de uma maneira um bocadinho incompreensível, um diferente regime consoante estejamos perante comunidades portanto, perante SERs ou comunidades de cidadãos para a energia, parecendo haver um regime mais restritivo que não se justifica para as primeiras. E, portanto, mas haver aqui uma diferença de regime quanto à propriedade, quanto à comercialização, quanto à possibilidade de serem agregadoras, quanto à possibilidade de prestação de serviços de eficiência energética, serviços de carregamento para veículos elétricos ou outros serviços energéticos, quanto à atividade, só no setor elétrico ou também no aquecimento e arrefecimento, e, portanto, uma variedade de questões que foram sendo colocadas ao longo destas sessões, sabendo que, ao fim e ao cabo, existem benefícios que decorrem da existência destas comunidades de energia. Em geral, designadamente porque estão associados também à possibilidade de utilizarmos energias renováveis. Eliminação progressiva de combustíveis fósseis, investimento em energias limpas, reduzir o consumo de energia, conseguir que a comunidade apoie as energias renováveis, portanto, esta sensação que temos sempre quando as pessoas estão envolvidas num projeto, é muito mais provável que valorizem os seus benefícios e aceitem mais rapidamente os aspectos negativos que eles decorrem. Por exemplo, a possibilidade dos cidadãos poderem participar na escolha do melhor local para instalar as turbinas eólicas, portanto, a decisão de localização destas infraestruturas. Problemas de pobreza energética e de poder enfrentar a pobreza energética e, de certa maneira, de apoiar a economia local, porque nós dissemos exatamente que essa pode ser uma das finalidades da constituição destas comunidades, criação de emprego, criação de mercados locais de energia, onde os consumidores podem também produzir, partilhar e adquirir energia a um preço estável e justo. Bom, de certa maneira, constituir comunidades mais fortes, não é? Tudo que envolve a participação de um nível mais intenso ou menos intenso, tudo isto são benefícios que decorrem das comunidades de energia e, portanto, a ideia geral que se pode tirar, uma ideia um bocadinho simplista, mas que não deixa de ser uma ideia que podemos pôr aqui em cima da mesa, de que as comunidades de energia surgem como grupos de cidadãos de uma determinada comunidade que trabalham em conjunto questões relacionadas com a energia, isto de uma maneira muito simplista, porque não são só cidadãos que podem participar em comunidades de energia, mas essa ideia de cidadãos a participar nessas questões. A comunidade de energia é um conceito amplo, de certa maneira nós também vimos isso nas sessões anteriores, estou a fazer uma revisão da matéria dada, porque podem envolver campanhas de troca e compras coletivas, investimentos coletivos em painéis fotovoltaicos, propriedade de uma empresa, por exemplo, de comercialização de energia de distribuição fechada. Algumas pessoas têm trabalhado estas comunidades juntas, trabalham juntas estas comunidades de modo informal,
mas do que vimos também da legislação, das diretivas da legislação, de poderem ser criadas entidades legais, entidades com uma composição e um formato legal, e, portanto, de certa maneira, as comunidades de energia dependem, como nós vimos aqui, de um conjunto muito diferenciado de formatos, mesmo do ponto de vista jurídico, mas esta ideia geral de termos os cidadãos a participar de uma forma direta ou de uma forma menos indireta na persecução de objetivos que estão relacionados com a energia e designadamente com a energia renovável. Vimos também, e isto é importante, eu senti alguma dificuldade eu própria, pondo-me a pensar se eu quisesse constituir uma comunidade, como é que isto podia ser feito, porque efetivamente do ponto de vista jurídico temos uma variedade ampla de soluções. Em regra isso é bom, não é? Pode ser difícil para quem quiser começar a montar, de perceber exatamente quais é que são as vantagens e os inconvenientes de cada uma destas conformações jurídicas destas entidades, mas no fundo podem ser cooperativas, associações, fundações, parcerias, empresas com interesse comunitário, organizações sem fins lucrativos, fundos, outras formas jurídicas, tudo isto tem uma particularidade própria, não é? E a certa altura aparecem-nos aqui os municípios e as autoridades locais. Neste âmbito também estamos a dizer como sendo um parceiro ideal. Um parceiro ideal para ser parceiro, intervir na própria comunidade de energia, aliás nós vimos aqui, depois já vou falar um bocadinho sobre isso, mas eu, como vão ver, eu vou dar hoje particular importância não tanto aos municípios, eu vou-me focar nos municípios essencialmente, embora estamos a falar de poder local e também podemos falar de freguesias, certo? Até porque estamos a falar de administração de proximidade e até pode fazer muito mais sentido por vezes que seja uma freguesia ou parceiro ideal. É curioso, por acaso eu devia ter reforçado um bocadinho mais essa vertente, porque nós pensamos muito, quando pensamos no poder local, no município, é aquele que em princípio tem maior capacidade até económica e financeira para intervir nestes domínios, mas da mesma forma que eu tenho ali municípios e autoridades locais como um parceiro ideal, estou também a pensar naturalmente nas freguesias como um eventual um parceiro ideal. Qual o papel das autarquias locais em geral? E aqui só uma pequena abordagem, porque estamos a falar de autarquias locais, e as autarquias locais são, na nossa organização administrativa e na organização do poder político em Portugal, os municípios e as freguesias, porque não temos ainda regiões administrativas, mas são caracterizadas normalmente por uma administração autónoma territorial. E, portanto, aqui uma ideia de entidades com autonomia em relação ao Estado. Porquê? Porque perseguem interesses próprios de uma determinada coletividade de membros, é essencialmente isso que marca a existência de autarquias locais, persegue interesses diferenciados daqueles que são perseguidos pelo Estado. Esses interesses são interesses próprios de uma determinada coletividade de membros, normalmente residentes, e prosseguem-nos através de órgãos representativos e com auto-orientação, ou seja, não recebem diretivas, não recebem orientações por parte do Estado, têm auto-administração e, portanto, essa é a vertente da autonomia, que, aliás, como sabem, está garantida na própria Constituição com o princípio da autonomia das autarquias locais. E isto é importante porque, de facto, as comunidades de energia surgem desde logo como comunidades de cidadãos e esses cidadãos integrarão essa comunidade que é, em regra, gerida pelas autarquias locais, não é? Portanto, estamos a falar de interesses locais, de interesses de um determinado grupo de pessoas, de uma determinada coletividade. As comunidades de energia integrarão, em regra, cidadãos que pertencem a essa comunidade e que, portanto, se relacionam mais diretamente com estas entidades que têm por atribuições perseguir interesses locais, interesses daquela própria coletividade. E, portanto, diria que existem vantagens para as próprias autarquias locais, para os governos locais, com o desenvolvimento de comunidades de energia na sua área de jurisdição, podendo elas próprias iniciar novos projetos, precisamente porque é uma forma de promover e de conseguir prosseguir aquilo que são as suas atribuições próprias nestas matérias. Portanto, o papel das autarquias locais aparece com relevo, não só da perspectiva de serem importantes para as comunidades de energia que se queiram constituir, mas também da perspectiva da própria autarquia, que tem todo o interesse que se desenvolvam projetos deste tipo na sua área de incidência para promover algumas daqueles objetivos que dizíamos há pouco, a criação de emprego, desenvolvimento local, e, portanto, há aqui todo um conjunto de interesses que são mútuos por parte de quem se quer constituir como uma comunidade de energia e por parte das próprias autarquias locais onde essas comunidades de energia vão atuar. E, portanto, esta primeira ideia de que, independentemente do tamanho e forma do grupo, é importante trabalhar com o governo local. Aliás, fiz referência aqui em início, para preparar esta minha intervenção, foi muito útil ler
Comunidades de Energia, um guia prático, que foi traduzido para Copérnico, está disponível, aliás, na página do Copérnico, um documentozinho muito bem feito, muito simples de ler, com grandes orientações e principalmente com muitos exemplos para quem anda à procura de tentar saber como é que estas coisas podem ser feitas e, de facto, encontrou esta referência, efetivamente, ao poder local, portanto, às freguesias, aos municípios, como um parceiro ideal nestas comunidades de energia. Portanto, os projetos de comunidades de energia europeus mais bem-sucedidos são aqueles que têm tido uma colaboração mais próxima do próprio poder local, mesmo que não participe na comunidade de energia, mas para incentivar a sua implementação. E, portanto, esta primeira abordagem tem um pouco a ver com aquilo que nós falámos antes, olhando agora um bocadinho mais para o papel que as autarquias locais podem desempenhar neste domínio, eu diria que tivemos aqui já várias visões. Como implementador de projetos de energia renovável, provavelmente alguns estariam à espera que se calhar fosse essa a vertente que eu ia falar hoje, não é? Participação do poder local nas comunidades de energia, mais o município criar e fazer parte de comunidades de energia. Na verdade, o painel que nos foi aqui apresentado pelo engenheiro Rui Pimenta deu-nos um bocadinho essa lógica, não é? Nós perguntamos, aliás, como é que tem estado a fazer, se os municípios têm estado a implementar, ele próprio deu a ideia de que os próprios municípios, porque são titulares de muitos edifícios e, portanto, eles próprios têm todo o interesse em criar e participar nessas comunidades de energia. Vão ver que eu vou falar aqui numa vertente um bocadinho diferente, porque este papel de implementador de projetos e participante nesses projetos já foi aqui um bocadinho referido. Como parceiro de comunidades de energia, portanto, parceiro, no fundo, também dessa perspectiva, não só a implementar, mas a intervir nessas comunidades. E eu daria aqui hoje particularmente importância a este outro papel, que acho que é importante darmos, de incentivador da criação e dinamização de comunidades de energia. Portanto, muitos governos locais têm-se comprometido com determinadas metas de energia do clima, e vou falar aqui depois um bocadinho sobre o Pacto dos Autarcas, pelo que a implementação destas comunidades, independentemente do próprio município participar nelas, é uma forma de alcançar mais rapidamente esses objetivos que estão determinados e, portanto, há aqui todo o interesse e o papel que as autarquias locais podem ter a incentivar a criação e a dinamização dessas comunidades de energia. E, no fundo, este papel de implementador ou parceiro, que foi aquela primeira vertente que tínhamos dito há bocadinho, a legislação da União Europeia, de forma estratégica, promove, prevê e incentiva as autoridades locais a tornarem-se membros e acionistas das comunidades. Esta é aquela primeira dimensão, não é? Juntamente com os cidadãos das pequenas e médias empresas locais, partilhando a gestão do projeto. Isto aplica-se a comunidades que se dediquem à produção de energia, não só, mas também há atividades possíveis de abrangerem todos os serviços de energia, e os municípios têm muitas atribuições nestas matérias e, portanto, todo o interesse em participarem diretamente enquanto membros ou acionistas dessas comunidades, desde as áreas da mobilidade, a eficiência energética, a agregação, serviços de balanço, etc. Mas aqui mais a outra vertente também, referindo aqui o Pacto dos Autarcas da União Europeia. Curiosamente, tive alguma dificuldade de conseguir perceber quais os municípios portugueses fazem parte deste Pacto de Autarcas da União Europeia. Vamos encontrando essa referência. É o que é uma rede que junta milhares de autarquias locais que se comprometeram voluntariamente a implementar objetivos relativamente ao clima e à energia. Com o objetivo de traduzir o seu compromisso político em medidas e projetos concretos, os signatários desse Pacto dos Autarcas são convidados a apresentar e, portanto, elaborar um plano de ação para a energia sustentável e clima, onde descrevem as principais ações que pretendem pôr em prática neste domínio. E, todas as autarquias que assinaram o Pacto de Autarcas comprometeram-se com, essencialmente, 3 objetivos: acelerar a descarbonização dos seus territórios, fortalecer as suas capacidades de se adaptarem aos impactos inevitáveis nas alterações climáticas e permitir que os seus cidadãos tenham acesso a energia segura, sustentável e a preço acessível. E verdadeiramente percebemos, olhando para estes objetivos em que todos se comprometeram, todos os municípios fazem parte deste Pacto de Autarcas, que as comunidades de energia têm um relevo importantíssimo para se conseguir alcançar estes objetivos que foram definidos. E, portanto, em termos práticos, a importância também das autarquias locais sempre tenham aderido a este pacto e que tenham estes objetivos específicos em matéria também da própria energia e do clima. Quanto aos municípios portugueses, de facto, eu começo por dizer aqui talvez a minha dificuldade inicial com estas matérias, que tinha tido alguma dificuldade, depois podia ter ajuda à Natália, que nos vou encontrar. De facto, vamos encontrando a referência a alguns municípios portugueses que fazem parte deste Pacto de Autarcas, o plano de ação
para a Sustentabilidade Energética Oeste Sustentável, que é um plano que resulta da adesão de vários municípios da região do Oeste, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Torres Vedras, e depois algumas referências que eu não vou falar aqui para não estar a gastar muito tempo, mas que disponibilizarei na minha apresentação geral, de algumas experiências em Torres Vedras, nesta matéria das comunidades de energia. E, portanto, em suma, diria que mesmo quando não é a própria autarquia a constituir uma comunidade, nós percebemos também que há um pouco essa busca dos próprios municípios de serem eles próprios, aproveitando os bens que estão na sua disposição, designadamente os bens imóveis, a constituir uma comunidade de energia ou a participar numa comunidade de energia na qualidade de membro ou titular de participação social. Aliás, lembro-me das primeiras perguntas que fiz à Natália, precisamente quando ela me falou no tema, saber se os municípios podiam também fazer parte, se podia ser um município sozinho, se podiam ser, e de facto esta ideia de que eles podem constituir os municípios, ou as freguesias também, diria em geral, uma autarquia local pode constituir uma comunidade ou pode participar numa comunidade na qualidade de membro ou titular de participação social. A sua promoção e incentivo traz muitos benefícios locais, para além de contribuírem para os objetivos climáticos, portanto, mesmo para além disso, não é? Portanto, mesmo que não constitua uma comunidade de energia ou participe numa comunidade de energia, naturalmente que as comunidades de energia são muito importantes para alcançar um conjunto de objetivos climáticos, e os projetos concebidos e realizados por comunidades de energia com fortes estruturas governamentais democráticas, como estas que nós vemos, não só reduzem as emissões de CO2, como contribuem para outros objetivos estratégicos de política local. Aliás, basta vermos que dissemos há bocadinho, nas atribuições das autarquias locais, há um conjunto de atribuições que nós percebemos que a constituição de comunidades de energia, mesmo que o município não participe nelas, consegue alcançar esses objetivos, e, no fundo, alguns deles, criar espaços para uma cidadania local mais ativa, levando moradores a sentirem-se mais envolvidos e preocupados com a sua vizinhança, incentivando-os a envolver-se noutras atividades sustentáveis, outras, que não são estas, agricultura urbana, iniciativas de reciclagem, mobilidade partilhada, entre outros. Nós sabemos que há pessoas que são muito ativas neste domínio, portanto não é preciso incentivá-las porque elas estão muito preparadas. Há outras que são um bocadinho mais, diria eu, ficam na sua comodidade, mas começarem a partilhar, de facto, em participar estes espaços de cidadania mais ativa, muitas vezes torna as pessoas muito mais envolvidas e, portanto, esta é uma área muito importante para esse efeito. E depois também para melhorar a eficiência energética, isto são objetivos e são atribuições dos próprios municípios, e reduzir a pobreza energética, seja através de tarifas mais baratas ou programas dedicados ao envolvimento e apoio ativo aos consumidores mais vulneráveis. Eu tenho aqui um linkzinho, depois tenho aqui algumas indicações do que se tem estado a fazer, por exemplo, em Torres Vedras, com algumas experiências nestas áreas, para o incentivo destas comunidades de energia, embora depois também, mais uma vez, o que se encontra muito aqui, a preocupação da própria autarquia constituir ela mesma ou fazer parte de uma comunidade de energia, mas o que estou aqui a tentar mostrar é que mesmo que não faça parte, não faça parte, há aqui um papel muito importante que os municípios podem desenvolver e seria exatamente depois nesse sentido que eu vou desenvolver um bocadinho aqui a minha intervenção. Portanto, aqui ao fim e ao cabo, deixa-me só tentar, várias formas do governo local apoiar ou envolver-se diretamente no desenvolvimento de comunidades de energia. Um primeiro passo importante, e isto tirei precisamente do guia e decidi trazer para aqui porque acho que é mesmo importante, é garantir que as autoridades locais se comprometem politicamente com o desenvolvimento de comunidades de energia, seja para participar ou não, mas é muito importante que se envolvam, através de planos e roteiros de longo prazo. Pode incluir compromissos para incluir cidadãos na formação de políticas de clima e de energia, de uma forma mais direta, através da organização de debates e diálogos, de lançamento de programas de orçamento participativo nessas áreas, e as autoridades locais também podem adotar objetivos concretos de longo prazo relacionados com a produção local de energia, como, por exemplo, uma meta específica que quantifica a capacidade de produção renovável dessas comunidades, portanto, incentivando que elas sejam criadas e fixando essas metas, ou percentagem dentro de um determinado período de tempo, e, portanto, a existência aqui de compromissos políticos que podem ir para além da energia. O exemplo muito interessante que está dado no guia, precisamente neste domínio, é o que foi levado a cabo pela Câmara Municipal de Edimburgo, que comprometeu-se a apoiar cooperativas em geral, neste âmbito e neste domínio. Portanto, trazer só aqui este exemplo, estão a ver, um exemplo em que, de certa forma, há uma importância muito grande dada ao município, não propriamente porque ele vai criar ou participar dessas comunidades, mas porque as vai incentivar. E este exemplo está dado, é engraçado, o exemplo na região francesa da Occitânia começou a oferecer um apoio financeiro e logístico para projetos de energia dos cidadãos em 2014, tornando-se a terra dos primeiros 2 parques fotovoltaicos 100% de cidadãos do país. Este exemplo está dado nesse mesmo guia.
O governo local comprometeu-se até 2050 a tornar a Occitânia a primeira região europeia a produzir pelo menos tanta energia quanto aquela que é consumida, numa base anual, portanto, a fixação destes objetivos, uma região de energia positiva. E para atingir este objetivo, o que é que foi feito? São abertas com regularidade candidaturas para projetos de cidadãos para a produção de energia, em cooperação com a Agência Francesa de Gestão Ambiental e Energia, para financiar a criação de cooperativas locais de energia, não para criar, mas para financiar a criação dessas cooperativas e profissionais e comunidades envolvidos no desenvolvimento da energia renovável, cidadã e comunitária, e no fundo temos aqui o principal foco é colocado precisamente na informação sobre empresas de energia aos cidadãos. Portanto, a ideia é fomentar a sua criação e, portanto, divulgar essa informação. Em conjunto com a agência francesa, foi também estabelecida uma rede Énergie Citoyen Local et Renouvelable em 2014 para apoiar a partilha de conhecimento e criar um espaço de difusão ou discussão entre os cidadãos da Occitânia. E hoje esta rede reúne mais de 50 líderes de projetos, cidadãos, comunidades de energia, que é muito importante para começarem a partilhar todo este conhecimento que se vai adquirindo ao longo do tempo. E, portanto, graças ao apoio regional, os projetos da comunidade de energia têm crescido, tem-se criado mais comunidades de energia. Desde 2014, a informação está dada no guia, imagino que também já esteja relativamente desatualizada, tinham sido criados 46 projetos que foram premiados, muitos dos quais já a produzir energia renovável com o envolvimento de cerca de 3 mil cidadãos da região e 40 comunidades, e foi atribuído aqui um valor máximo de apoios regionais, que gerou também investimento local. E, portanto, este exemplo dos próprios municípios que podem auxiliar, dando informação e financiando a criação de comunidades de energia para as próprias entidades. E, portanto, de certa maneira, a pergunta é o que podem os municípios fazer? E eu confesso que vou seguir um bocadinho as indicações que estão nesse guia, juntando algumas observações minhas que acho que podem ajudar. E, portanto, aqui, fazendo uma enumeração de que é que podem os municípios fazer nesta área, como é que eles podem contribuir, de certa maneira, começando aqui por dizer que os municípios têm, aliás, faz parte da sua autonomia, poder regulamentar próprio, e, portanto, podem aproveitar o seu poder regulamentar próprio em várias áreas, em vários domínios. Naturalmente, aquele que eu me lembro mais imediatamente são os domínios do ordenamento do território e do urbanismo, e, portanto, estou a pensar designadamente nos planos municipais que elabora, regulamentos que sejam favoráveis a comunidades de energia. Não é só nessa área, mas são em muitas outras áreas, porque os municípios têm, de facto, poder regulamentar próprio em tudo aquilo que é o âmbito das suas atribuições, e o âmbito das suas atribuições é muito amplo também. E tenho aqui exemplos: planos que regulam o uso de solo ou da construção, que favoreçam o desenvolvimento da produção de energia que pertence aos cidadãos ou à comunidade, e que pode ser fundamental para que essas comunidades de energia concretizem o seu projeto. Tenho reparado, não é propriamente para as comunidades de energia, mas para este tipo de projetos de energias renováveis, que o facto de termos planos diretores municipais antigos que não pensaram na localização destas atividades tem funcionado um bocadinho como uma barreira para que eles possam ser promovidos, embora eu tenha tentado fazer uma leitura mais amigável destes planos, uma leitura mais atualista, porque os planos têm que ser lidos também dessa forma para permitirem essa instalação. Alguns exemplos que aparecem dados: Barcelona foi a primeira cidade a adotar um decreto solar térmico, tornando obrigatório que todos os edifícios novos ou renovados forneçam 60% de água quente através de energia solar. Na Dinamarca, onde a maioria dos sistemas de aquecimento pertencem a comunidades ou governos locais, as autoridades locais podem exigir que os edifícios existentes e novos sejam ligados à rede de distribuição de calor. Olhando um bocadinho mais para a realidade portuguesa, esta ideia de ter planos que admitam este tipo de projetos, ou de uma forma expressa, ou pelo menos admitindo-os como usos complementares ou compatíveis com outros usos. Na maior parte das vezes o que o plano faz é identificar uma área em função do uso dominante, mas um uso dominante que será o residencial. Uma área residencial há de admitir outros usos complementares ou outros usos que sejam compatíveis, e, portanto, fazer aqui uma abertura para esses usos complementares ou compatíveis mais generosa, que permita que possam ser instalados nessas áreas naturalmente, cumprindo regras de compatibilidade de usos com aqueles que já existem. E já agora também aproveitando uma ideia que vem até da Lei de Bases da Habitação, muitas vezes em Portugal há áreas que são cedidas no âmbito de operações urbanísticas, loteamentos ou outras operações com impacto semelhante ao loteamento, a cedência de parcelas ao município para espaços de utilização coletiva, e normalmente são espaços que muitas vezes ficam vazios, não é? Porque é um espaço de utilização coletiva que é cedido ao município, que fica propriedade do município, ou pode ficar como parte comum dos lotes daquele loteamento, daquela área, e, na verdade, admitir que elas possam ser utilizadas para este tipo de projetos, ou seja, que se considere que estes projetos relacionados com comunidades de energia
integram o conceito de utilização coletiva, é um espaço de utilização coletiva e que pode ser utilizado para este efeito e, portanto, de certa maneira, admitir que quando num projeto de loteamento eu prevejo uma área de cedência ao município para esta finalidade, ela possa ser aproveitada para este tipo de projetos, ou mesmo quando fique propriedade privada, porque normalmente o que temos é quando fica propriedade privada, o promotor tem de pagar uma compensação, que não pagasse eventualmente uma compensação ao município nas situações em que ficasse previsto expressamente que aquelas áreas, aliás, seria uma forma de nós começarmos a permitir mais facilmente a instalação destes projetos, porque passávamos a ter, disperso pelo território municipal, áreas que estão destinadas especificamente para estes projetos, ou, não estou a dizer que estejam fechados a outros, porque, por exemplo, a Lei de Bases também diz que estas áreas que são cedidas para estas finalidades coletivas podem ser utilizadas também para projetos de habitação pública, não é? Portanto, fazer aqui uma extensão também a estes projetos que sejam, eu diria, incentivar projetos que sejam levados a cabo por comunidades de energia, portanto, para incentivar também a criação dessas comunidades de energia. Portanto, a regulamentação, tipicamente, naturalmente, eu consigo pensar muito mais rapidamente na regulamentação de ordenamento do território e do urbanismo, mas admito que muitas outras áreas de regulamentação, na área da mobilidade, dos transportes, pudesse ser aproveitada para esta finalidade. Uma função muito específica e muito importante em termos de sensibilização, aliás, isto estava nas diretivas, podem ser fundamentais no apoio ao desenvolvimento da literacia energética, com fóruns de partilha de experiências técnicas, gabinetes de apoio técnico, aliás, nota-se muito isso, essa dificuldade muitas vezes, eu falo por mim, eu não sou propriamente uma cidadã pouco esclarecida, mas começando a olhar para esta legislação toda e começando a pensar que me gostaria de organizar com os meus vizinhos ou com o meu bairro onde vivo, uma comunidade esta dificuldade muitas vezes porque não sabemos muito bem como é que está a ser feito e, portanto, esta importância de fomentar estes fóruns de partilha de experiências, de técnicas e até com gabinetes de apoio. Vi a referência e achei muito interessante, não tanto ao facto de o município, que nós ouvimos isso numa das sessões, de ser promotor, aproveitar os seus próprios edifícios para promover estes projetos, mas comprar, ou seja, ter aqui uma lógica de comprar energia a estes projetos comunitários, não é? Ou cria, ou faz parte de uma comunidade de energia que produz energia para si própria, não é? Portanto, nos edifícios, ou então ter aqui uma forma de incentivar a criação destas comunidades e, portanto, as autoridades locais podem dar preferência à aquisição de energia verde. Aliás, eu estou aqui em Sevilha, estávamos a falar hoje aqui numas jornadas sobre contratação e compromisso social, de certa maneira também aqui a contratação pública a poder também integrar alguns destes compromissos sociais e, portanto, haver aqui uma política também, muitas vezes, do próprio município incentivar, claro, teríamos de ver como é que estas coisas funcionam, do ponto de vista da concorrência, não é? Mas as autoridades a darem preferência à aquisição de energia verde, mas também comunitária, não é? Portanto, introduzir muitas vezes nas próprias cláusulas dos contratos, como fatores para a adjudicação, na própria execução deste tipo de cláusulas, para dar resposta às necessidades energéticas de todos os edifícios públicos que gerem. Portanto, não tanto aquela ideia que ouvimos numa das nossas sessões do próprio município, que é proprietário de muitos edifícios, rentabilizá-los, não é? E criar as comunidades de energia, mas dar preferência à aquisição de energia a estas comunidades para poder, de certa maneira, satisfazer as necessidades dos seus próprios edifícios. Em alguns países, os poderes locais incorporam nos concursos públicos critérios que dão preferência ao fornecimento de energia que pertence aos cidadãos e, portanto, trazer também aqui a temática, dizia a Natália logo no início, de facto de isto mexer com muitas áreas de direito e designadamente com a própria contratação pública e podemos falar nesse aspecto. Outra opção possível para a instalação de instalações públicas de elevado consumo de energia, a assinatura de contratos de compra de energia diretamente com comunidades de energia, portanto, contratos de longo prazo, dão às comunidades segurança de investimento, permitindo que beneficiem de um fluxo de receitas estável, com base num preço fixo de eletricidade por um período longo de tempo, na ausência de programas de apoio dedicados. Portanto, desta forma, temos aqui um apoio por esta via. Também pode financiar e assegurar projetos, não é? Este apoio financeiro, naturalmente, terá que ser também objeto de regulamentação, objeto de enquadramento local, mas funcionar aqui como promotor destas iniciativas por parte de cidadãos, sem participar diretamente, mas financiando, dando esse apoio. Portanto, o obstáculo comum nestes projetos de comunidade de energia, muitas vezes é o acesso a crédito, não é? Desde logo para a fase inicial de funcionamento, e as autoridades locais podem ser cruciais para dar garantia às instituições financeiras e a sua participação também, por sua vez, nessas comunidades de energia pode trazer tranquilidade a investidores, habitantes, dando credibilidade e legitimidade adicionais aos projetos. Pensando num exemplo que não é um exemplo aplicável a esta matéria, mas numa outra próxima que tenho trabalhado, que são as questões da reabilitação urbana e da habitação, nós temos o exemplo de alguns municípios, por exemplo, as Caldas da Rainha,
que sabendo que os particulares, que são os proprietários dos imóveis e têm a obrigação de os reabilitar, podem ter alguma dificuldade, propôs-se e fez um regulamento para esse efeito, depois posso disponibilizar, para ser ele próprio, através de uma figura que está prevista na legislação da reabilitação urbana, que é uma empreitada única, de ser o próprio município a contratar o empreiteiro que vai fazer aquelas empreitadas, portanto, a funcionar ele próprio como o promotor da empreitada daquelas obras todas. Os particulares naturalmente terão de pagar, não é? Porque a reabilitação é um dever dos particulares, mas podem pagá-lo e o município também se disponibilizou para isso, para criar um fundo de imóveis, que são estes que foram reabilitados, para colocar no mercado de arrendamento a renda acessível. Isto é só para mostrar aqui um exemplo de como é que um município pode ser proativo, ou seja, efetivamente aqui percebemos que o município tem maior capacidade para ir à banca, para buscar dinheiro para fazer estas intervenções e, portanto, de certa maneira também pormos aqui os municípios a funcionar como entidades que possam dar garantias às instituições financeiras, não só participando diretamente, mas arranjando também e programando alguns projetos de financiamento e de apoio público direto. Podem também funcionar dando algum apoio de financiamento inicial, por exemplo, através de fundo rotativo para projetos comunitários, e temos aqui efetivamente um exemplo também que recolhi do guia prático. Podem também criar linhas de orçamento específicas para apoiar grupos comunitários para cada etapa do processo, desde as fases iniciais de viabilidade e planeamento até um investimento real em infraestruturas. E há um exemplo que está dado aqui no caso da Escócia, achei muito interessante e, portanto, não deixei de o trazer para aqui, num programa bem sucedido na Escócia de apoio financeiro a comunidades de energia. Aconselho vivamente a ler o guia prático, não é? Este Comunidades de Energia é um guia prático, porque tem muitos exemplos, muitas situações práticas e é importante. Este trago para aqui, este programa CARES, financiado pelo governo escocês e gerido pela Local Energy Scotland, concede subsídios a comunidades de energia para financiar diferentes atividades de desenvolvimento de projetos, incluindo estudos de viabilidade, procedimentos de autorização, atividades de envolvimento da comunidade e até custos de capital de projetos de energia renovável, e sob o lema viável, permissível, lucrativo. Este programa apoia as comunidades nas primeiras etapas, que são as etapas mais importantes, onde há maior dificuldade, muitas vezes longas e caras, para estabelecer o seu próprio projeto de energia renovável. E depois, curioso também neste projeto, se o projeto vingar, esses donativos que são feitos para promover essas comunidades transformam-se em empréstimos que serão pagos gradualmente pela comunidade. Portanto, aqui também uma ideia de retorno e acho bastante interessante nesta ótica precisamente de haver aqui um apoio que os municípios podem dar através de concessão de subsídios para a criação destas comunidades de energia. Ainda a propósito, o que é que pode fazer? Também pode partilhar técnicos locais e outros recursos, apoio técnico. Naturalmente isso significa, gosto de pensar da perspectiva dos municípios e trabalho com muitos municípios, os próprios municípios precisam ter conhecimento e adquirir conhecimento nesta matéria, não é? Os próprios técnicos precisam de o ter para poder transmitir, mas esta ideia de facto de como grandes proprietários de edifícios públicos, terrenos e infraestruturas, as autoridades locais podem também ceder espaços, como por exemplo telhados de edifícios que gerem para projetos comunitários. Outra possibilidade é apoiar com recursos humanos, especialmente porque as cooperativas de energia dependem muitas vezes de cidadãos que são inexperientes, portanto, e voluntários e têm muita dificuldade em gerir, e portanto temos aqui alguns exemplos em que muitos municípios alocaram pessoal para elaborar um projeto de negócio e apoiar, como nós temos muitas vezes a agência, o município tem uma agência para apoio ao promotor ou ao investidor, não é? Em várias áreas, haver aqui também algum apoio a este plano de negócios e recrutamento para quem vá constituir comunidades de energia. E para projetos comunitários de produção de calor, as autoridades municipais podem também facilitar o acesso a resíduos municipais e outro tipo de recursos de bioenergia. Portanto, de certa maneira, aproveitar também, porque é produtor de resíduos e porque eles têm de ser tratados e, portanto, também se disponibilizar para que esses resíduos possam ser tratados pela comunidade de energia para a promoção dessa mesma energia. Depois ainda uma referência, estou quase no fim, eu sei que isto é um bocadinho amassadora, mas estou no slide 26, na verdade 27, porque o 28º é apenas com alguma informação de base. Desenvolver plataformas e ferramentas de suporte, podem prestar apoio crucial aos projetos da comunidade de energia, criando ferramentas e programas de apoio específico. Continuo a olhar aqui para o guia que vai falando de alguns exemplos. Na Irlanda, por exemplo, a Agência de Energia de Dublin coordena e apoia mais de 80 comunidades de energia, nomeando um mentor para cada autoridade local da região de Dublin para orientá-la através de processos em 3 etapas: aprender, planear e fazer. Esta parte é muito importante, de facto, planear, aprender, depois planear e depois fazer, fazendo um mapeamento do potencial renovável, promovendo uma visão geral de recursos locais. Lisboa desenvolveu um cadastro solar que pode ser aproveitado por estas comunidades.
Outras cidades estão a desenvolver um mapa semelhante, adaptado para a produção de calor através de resíduos ou para a energia geotérmica, e aqui a importância também da articulação e concertação dos poderes locais com a ADN, isso está aliás referido no Decreto-Lei 15/2022, esta coordenação que pode ser importante no desenvolvimento destes mesmos projetos. E depois, por fim, facilitar o diálogo entre as partes locais interessadas, não é? Pequenas comunidades de energia podem ter contactos e recursos úteis, mas claramente que as autarquias locais conseguem ter um alcance muito maior. E, portanto, este colocar em contacto várias entidades, ela pode ser muito útil à autarquia local para colocar grupos em contacto com atores económicos relevantes e outros atores sociais, ambientais e de energia em que o projeto se insere. As agências de energia, que fomos ouvindo aqui falar também ao longo destas sessões, podem também estar envolvidas, visto que em muitos casos já trabalham em estreita colaboração com as cidades e podem apoiar o estabelecimento de programas de apoio a comunidades de energia, seja para encontrar membros, financiadores, fornecedores de combustível e principalmente para constituir ou construir uma boa relação com o gestor do sistema de distribuição. E, portanto, em termos práticos, isto era aquilo que vos consegui aqui trazer, no tempo que temos disponível para falar um bocadinho sobre a participação do poder local em comunidades de energia. Aconselho vivamente a ler este pequeno guia, que está traduzido, se não me engano, pela Copérnico, e depois temos aqui um conjunto de sítios de interesse, tenho ali até o site onde podem consultar, sítios com interesse para quem estiver a desenvolver este tipo de projetos, como podem as autarquias locais incentivar a participação cívica em transformações energéticas, como podem as cidades apoiar comunidades de energia renovável, recursos do ICLEI sobre a forma como caminhar na direção de um mundo 100% renovável, livro Fábrica de Transição Democrática, envolver cidadãos na transição energética na Europa, está em francês, hoje em dia há pouca gente a ler francês, infelizmente, mas para quem lê francês também tem aqui uma boa metodologia, a metodologia de Lynch, a abordagem com os municípios da RESCOP e estudo exploratório de iniciativas públicas que trabalham o tema da remunicipalização. De certa forma, se tiverem apercebido bem, a minha intervenção que visava tratar participação do poder local nas comunidades de energia não foi tanto sobre a própria participação ou criação ou participação como acionista, chamaria assim, em comunidades de energia do município, mas sim o papel relevante que o município tem, que o município pode ter no âmbito das suas atribuições para poder promover estas comunidades de energia. Achei, sinceramente, se querem que vos diga isto um bocadinho mais interessante tratar dessa perspectiva, estou a dizer na minha ótica, porque efetivamente a primeira vez que a Natália me falou em comunidades de energia, eu achei estranho que estivessem lá as autarquias locais, entendem? Eu olhei muito para as comunidades de energia, eu sei que elas podem ter uma variedade de composições, como comunidades de cidadãos, não é? Portanto, achei de repente que uma entidade pública a fazer parte ou a tentar levar a cabo estas entidades era um bocadinho estragarmos o conceito das comunidades. Admito que não, porque uma autarquia local também visa gerir interesses de uma comunidade específica, mas acho mais interessante esta perspectiva dos municípios muitas vezes não estarem tão preocupados em criarem ou participarem em comunidades de energia, mas de incentivarem que os cidadãos no âmbito do seu município possam promover essas comunidades de energia. E isto é sempre muito engraçado, estou mesmo no fim, porque achei que ia perder 10 minutos a dizer isto tudo e na verdade já lá vão 43 minutos. Isto é sempre assim, não é? A gente fala sempre muito mais do que aquilo que acha que tem para falar. Pronto, estou naturalmente aqui aberta a qualquer questão que queiram colocar. Só queria dizer, porque entretanto agora já está toda a gente, imagino que agora não entre mais gente, eu estou neste momento numa cidade que estão 42 graus, vou olhar para aqui, que é Sevilha, está assim um bocadinho insuportável, mas é uma temperatura ótima para falarmos sobre as questões da participação do poder local nas comunidades de energia. Não sei, Natália, se podes agora orientar aqui um bocadinho o tempo que falta. Há algumas perguntas, na verdade, do Jorge Cerejeira pelo Q&A, que agradeceu os nossos webinars e gostaria de ver respondidas as seguintes questões. Sim. Após o interesse de uma determinada CE, imagino que seja comunidade de energia, quem paga ou que percentagem é que paga upfront o investimento? Qual o retorno previsto por cada um dos subscritores? E, finalmente, além dos municípios, pode ou está previsto que empresas com fins lucrativos invistam em comunidades e polos de produção? Eu não sei se a doutora poderá responder as duas primeiras, mas... Eu acho, Natália, como vos disse, não tenho nenhum problema, a Natália já coordenar comigo, não foi ela na frente que fez
a intervenção, mas já lhe tinha pedido apoio. Há aqui questões que são mais técnicas. Se não te importasses, Natália, até porque assim eu vou procurando aqui no chat as questões e começavas a responder, está bem? Se eu tiver alguma coisa a acrescentar, depois poderei acrescentar. Claro, na verdade, eu diria ao Jorge que isso depende de projeto para projeto, né, de comunidade de energia. Porque cada comunidade de energia vai ter os seus objetivos em concreto, a depender das localidades concretas e das necessidades dos seus membros e acionistas, né? Então, cada arquitetura de comunidade de energia, seja uma arquitetura de financiamento, uma arquitetura econômica, a arquitetura da partilha, vai depender de cada caso concreto, né? E vai depender, mais uma vez, também de uma equipa multidisciplinar para conseguir fazer bem a estruturação de uma comunidade de energia, né? Porque quando a gente pensa nas comunidades de energia, isso envolve muitas questões jurídicas, isso envolve inúmeras questões técnicas de engenharia, isso envolve inúmeras questões econômico-financeiras, né? E isso tudo precisa ser, pelos respectivos especialistas de cada campo, né, ou área do saber, afinado em conjunto para que a comunidade tenha o seu projeto, a sua arquitetura bastante bem alinhada com os objetivos últimos, né, das localidades em que operem e dos seus membros ou titulares de participações sociais, né? Então, imagino que a doutora Fernanda Paula também, eu, enquanto jurista, não me sinto nem um pouco confortável em dizer como é que essa partilha ou essa divisão em termos de investimento costuma ser feita, se é que é um modelo para esse efeito. Eu acho que depende muito de quem é que está a participar nessas comunidades e o tipo de capital inicial que tem. Porque há inúmeros projetos europeus, por exemplo, cujo seed money foi realizado ou foi conseguido através de crowdfunding, por exemplo. Então, eu acho que depende muito de cada caso. Depende se vai haver ou se não vai haver investimento ou financiamento público, enfim, as possibilidades são inúmeras. Quanto à última pergunta, talvez nós já consigamos dizer alguma coisa, né? Além dos municípios, pode ou está previsto que empresas com fins lucrativos invistam em comunidades? Sim, né? Está previsto tanto nas diretivas quanto no Decreto-Lei 15/2022, nas diretivas, de modo bastante claro, que pequenas e médias empresas, inclusive grandes empresas, sejam membros ou titulares de participações sociais de comunidades de energia, né? O problema maior aqui é a dúvida no que concerne ao controle efetivo das comunidades, mas no decreto-lei, como nós vimos avançando, o legislador português não realizou constrições no que concerne a participação do setor empresarial em comunidades de energia. Então, sim, toda e qualquer entidade for profit, né, com intuito, com fins lucrativos, pode ser membro ou titular de participação social de uma comunidade. A comunidade em si que não pode ter fins lucrativos. No máximo, ela poderá ser not for profit, né? Ela tem por objetivo a realização de interesses outros para além da prossecução e distribuição de lucros financeiros. Tá? Mas talvez, e só para finalizar, a colocação do Jorge nesse âmbito, a depender do tipo de projeto, né, se o intuito for principalmente lucrativo ou a simples poupança de energia no fim do mês na conta de energia, talvez a arquitetura mais adequada seja de um alto consumo coletivo. Não precisa ser criada uma comunidade de energia renovável
certo. né, para, enfim, investimento em painéis solares e a partilha de eletricidade autoproduzida e autoconsumida. Certo, já agora, acrescentando só aqui, porque o Rui da Copérnico também perguntava a certa altura se a melhor entrada para as autarquias será através de comunidades intermunicipais ou diretamente a cada uma. No fundo, a participação também destas comunidades intermunicipais. Naturalmente que as comunidades intermunicipais, só para nos situarmos do ponto de vista jurídico, não são autarquias locais, certo? De certa maneira, apesar de tudo, como a Natália estava a dizer, quando a própria legislação se refere às comunidades de energia, isto tem aqui uma adesão aberta e voluntária dos membros, sócios e acionistas, os quais podem ser pessoas singulares, coletivas, de natureza pública ou privada, podem ser sociedades, podem ser associações, e, portanto, estas comunidades intermunicipais também poderão participar, porque depois diz, nomeadamente, portanto, é apenas exemplos, pequenas e médias empresas, autarquias locais, por isto faladas acumulativamente. E, portanto, só diria, eu tenderia, estou a dizer na minha perspectiva de quem está a entrar nestas matérias, a ter entidades, se estivermos a falar de entidades locais, mais de proximidade. Portanto, eu acho que para a comunidade intermunicipal estar a subir de escala, não é? Mas não ponho de lado que através de comunidades intermunicipais possa haver aqui uma maior sinergia entre os vários municípios para começarem a trabalhar estas matérias. Talvez começar a trabalhar a nível das comunidades intermunicipais todas as questões do conhecimento, da aquisição de know-how, de partilha de informações, que depois os próprios municípios, e como vocês viram, não falo só em municípios, mas também as próprias freguesias, não é? Eu acho interessante esta ideia, porque eu também tenho trabalhado muito a questão das freguesias e o problema da descentralização, e aproveitar tudo isto tem a ver com a descentralização. As freguesias são tendencialmente a entidade local, a autarquia local de maior proximidade, que está mais próximo dos cidadãos e, portanto, parece-me que a própria participação das freguesias em comunidades de energia ou a própria freguesia a promover essas comunidades será mais interessante. Parece-me que sim, que começarmos também por ter estas questões distribuídas exatamente, que as comunidades intermunicipais possam também ter aqui uma palavra a dizer. Eu diria, olhando para a lei, que a lei não fecha a porta a nenhuma destas entidades de poderem participar, não é? De certa maneira, tenderia sempre com maior simpatia a olhar para este, e, obviamente todos temos que incentivar a produção destas energias, atenção, energias renováveis ou outras, não é? Porque as comunidades de cidadãos para a energia também têm a ver com energia que, se bem percebi, agora a Natália vai dizer se aprendi bem ou não nas outras sessões, é mais ampla do que as comunidades de energia renovável, porque também podem ser outras fontes de energia, não é? Que não apenas a renovável, mas, de certa maneira, diria que sim, que as comunidades intermunicipais também podem ter aqui um papel a dizer, mas eu preferencialmente caminharia no sentido das entidades locais de maior proximidade e, portanto, até estaria mais a favor de serem as próprias freguesias a perceberem qual é o potencial, não é, destas comunidades de energia e promoverem e incentivarem a sua criação nesse mesmo âmbito. Não sei se temos aqui mais alguma pergunta. Tivemos aqui um comentário, até porque é extremamente difícil fazer convergir os vários interesses de todos os municípios que participam em comunidades intermunicipais. É Exato. Verdade, né? Pode ser difícil fazer convergir, mas, ao mesmo tempo, mais uma vez, vai depender de cada região, de cada localidade, de cada caso concreto, né? Porque esse é sempre um ponto de debate. Quando o legislador europeu criou as comunidades de energia, ele deu muitas possibilidades a essas comunidades exatamente para que elas pudessem se adaptar, né, às necessidades locais, às mudanças, né, do tempo, dos interesses, dos objetivos, dos valores locais, dos seus membros, dos titulares. Então, eu concordo bastante com a doutora Fernanda Paula no que concerne a dar preferência ao nível local, mas também nada exclui a possibilidade, né, em determinados casos, claro, sobretudo, claro. Se as freguesias ou os municípios não tiverem forças suficientes para conseguirem levar a efeito. Pois esse é o problema, esse é o problema. Esses objetivos sozinhos, de, enfim, estarem dentro de um guarda-chuva institucional das comunidades intermunicipais para conseguirem concretizar esse objetivo comum. Ou mais até porque do ponto de vista do financiamento pode ser muito mais fácil à comunidade intermunicipal ir buscar. Da mesma forma que agora respondendo à Marlene, porque no fundo a minha apresentação foi focada num tema, não é? Ela pergunta, as autarquias locais deverão dar primazia ao papel dinamizador e impulsionador de SERES
ou em detrimento da gente ativa e participativa, quer dizer, a minha apresentação foi dando mais relevo ao papel dinamizador, mas não está, aliás, não queria colocar isso de lado, não é? Queria acentuar que eu acho que deve ser simultaneamente as duas coisas, ou seja, não deve colocar de lado ser um agente ativo e participativo em SES e criar SES ele próprio, não é? Mas de certa forma também impulsionar por estas questões de democracia local, não é? De incentivar que os cidadãos se auto-organizem e, portanto, dar esse papel dinamizador. Eu diria, da mesma forma que a Natália disse há bocadinho, que não devemos fechar as soluções e, portanto, podemos estar no nível, eu de facto simpatizo com o nível mais próximo, mas eu reconheço desde logo duas grandes dificuldades que o nível mais próximo tem, que é a capacidade económica do ponto de vista financeiro e a capacidade técnica, não é? As nossas freguesias, o grosso das nossas freguesias não tem pessoal técnico habilitado, coitados, desculpem a expressão, para prosseguir grande parte das atribuições que têm, que já são muitas, e portanto isto são áreas muito especializadas, e de facto seria interessante, estava a pensar, Natália, fazermos um workshop, em que todos é um workshop, mas é daqueles para trabalharmos, não é? De nós tentarmos, as pessoas que se inscrevem no workshop vão tentar criar uma comunidade de energia, portanto, partindo de um exemplo, que vivemos todos no mesmo bairro ou numa mesma rua, tentar montar uma comunidade de energia, não é? As vias alternativas, e teríamos que trazer naturalmente, como a própria Natália disse há bocadinho, e logo importante, alguém da área de economia, não é? Que nos ajuda a perceber vários caminhos possíveis. E alguém da área de engenharia, alguém da engenharia elétrica, depois da engenharia informática, depois nós precisamos... De certa maneira, aliás, mais uma vez no município de Fondão, já existem alguns modelos de ser seguidos pelos municípios, foi o que nós fomos dizendo nos outros webinars. Verdadeiramente toda a gente diz que está a criar a primeira série em Portugal. Nós fomos ouvindo falar que sim, mas não conheço nenhuma. Voltam-me a dizer, já fizemos na Copérnico, que foi muito interessante. Olha, então afinal não copiei esta ideia, não copiei. A Copérnico diz, é muito interessante se calhar voltarmos a tentar fazer, se calhar com a Copérnico, não é? Que já tem a experiência de fazer isto. Já tem a experiência. Olhando um bocadinho, como está a dizer a Copérnico, que fez uma experiência dessas, tentarmos agora ir procurar um público diferente, não é? Portanto, simularmos a constituição de uma série. Eu sinto isso há bocadinho ali na apresentação, desde aprender, planear e depois executar, não é? Havia um programa, de facto eu acho que é uma parte efetivamente interessante, porque muitas vezes só metendo a mão na massa, e eu lembro-me que há uns anos atrás, num âmbito completamente diferente, que é na reabilitação urbana, temos um regime jurídico de reabilitação urbana, com programação e execução, e eu sentia muita dificuldade de saber quais os passos a seguir. Eu já tenho alguma facilidade de dizer, mas muitas vezes é só metendo a mão na massa e começando a seguir, podemos ir por aqui, podemos ir para lá, podemos ir para lá. E termos alguém que nos ajude um bocadinho a perceber vantagens e inconvenientes de cada uma dessas soluções. Eu própria, efetivamente, senti essa dificuldade ao longo destas sessões, como vos disse. Eu acho que, e bem, o legislador não quis fechar portas e deixou todas as possibilidades em aberto, não quer dizer que não vamos constituir, porque há aqui uma dificuldade legal. Às vezes, deixar muitas soluções em aberto também torna difícil percebermos qual a melhor via mais simples e que será adequada, como a Natália também foi dizendo há bocadinho, adequada a cada uma dessas. Há aqui alguém que está a colocar, peço desculpa, o Luís Menezes. O Luís, sim, é Luís, ok. Fez aqui um excelente comentário, evidentemente. Luís, não te estava a conhecer aqui, não é? Parece assim aqui no meio destas pessoas. Atrevia-me a deixar 2 notas, terem ido melhor do que o Coreana. A labilidade e educabilidade permitida é até promovida pela lei, induzindo o processo de aprendizagem pragmática, pode gerar soluções muito diferentes, por exemplo, no interior e no litoral. Acho interessantíssima esta abordagem, desde logo por razões demográficas, as questões de justiça energética, segundo materiais europeus, cruzam-se com a justiça territorial ou espacial e a justiça económica no âmbito da justiça social. Isto é uma questão que também me interessa bastante, destas questões da justiça social. Portanto, acho que seria muito interessante nós começarmos a juntar estas ideias. Olha, e estou a ver que a ideia do workshop, a Natália, já temos trabalho para fazer, não é? Sim, já temos trabalho pela frente. Temos que começar a avançar. Pronto. Também diz o Luís que começou a pensar na escala das freguesias, parecendo estranho de início a intervenção de municípios, no entanto, não faltam casos em Portugal onde se torna necessário subir de escala. Também me parece. E eu acho que, efetivamente, as freguesias, como disse, que é um nível que eu simpatizo mais para estas questões de proximidade, podem ter estas dificuldades, são dificuldades práticas, não é? De pouco pessoal pouco habilitado, muito maiores dificuldades do ponto de vista financeiro, portanto, muitas vezes subir de escala pode ser importante. Estamos a falar de entidades diferentes, não é? Portanto, já temos aqui um conjunto de... Pode ser importante, inclusive, por exemplo, se a comunidade atuar como agregadora, seja uma agregadora de venda, seja uma agregadora de compra de energia, ela precisa de volume para participar diretamente nos mercados.
né? E nem sempre um único poder local, uma única freguesia, um único município tem volume suficiente para ser agregador e participar diretamente nos mercados de energia. Então, por exemplo, uma comunidade intermunicipal que queira, né, formar uma comunidade de cidadãos para energia e se tornar agregadora de compra, vai direto no mercado e compra essa energia, porque tem o volume pronto da demanda, né? Pela junção das diversas cargas que estão compreendidas nos diversos municípios que integram a comunidade intermunicipal, né? E a mesma lógica para a venda. Então, há casos e casos. Eu acho que em sede de comunidades, tudo depende do caso concreto, né? E eu acho que o legislador deixou, enfim, um horizonte bastante aberto, sobretudo o legislador europeu, deixou o horizonte bastante aberto, porque as comunidades são orientadas para fins, para objetivos bastante sensíveis, né? São orientadas para a realização de valores. E os meios, o legislador europeu não restringiu os meios. Não restringiu exatamente para adotar, né, cada localidade, cada titular de participação social, e em cada momento histórico, dos instrumentos necessários para alcançar e realizar esses valores e fins sensíveis, né? Ora, creio que está mais ou menos esgotado. Nós somos muito eficazes no cumprimento dos nossos tempos. Eu não sou, eu fui a única. Eu cada vez mais faço questão de cumprir o horário de início e o horário de fecho, porque eu sei que todos nós temos uma vida muito preenchida, e se me dizem que eu vou tirar 1 hora ao fim da tarde, é suposto tirar 1 hora ao fim da tarde e não 2 horas da tarde. E eu não estou com isto naturalmente a querer fechar embora confesse, como vos disse, como aqui em Sevilha estão 41 graus, isto a certa altura começa-se a tornar um bocadinho difícil estar aqui sentada em frente ao computador. Eu acho que eu já guardei aqui o chat, vamos tentar desenvolver um pouco mais estas ideias, aqui, até mesmo com o Luís e com o grupo de trabalho que está a trabalhar também algumas questões aqui ligadas, aproveitando, diria eu, a nossa capacidade de estarmos na universidade e de podermos pensar nestas questões, e depois também todo este interesse prático que vi, até porque conheço algumas pessoas que estão aqui a assistir com essa intenção, porque querem constituir comunidades, não é? E, portanto, eventualmente, Natália, até com a ajuda da Copérnico, porque também já teve essa experiência, e sei que tens um contacto mais imediato, e também está aqui pessoas da Copérnico a assistir, de nós montarmos um workshop, não é? Ou alguém que já tem uma ideia e quer saber como é que eu posso desenvolver, ou nós tentarmos, seria interessante até misturando aqui depois estas várias questões que o próprio Luís há bocadinho estava a falar, estas questões territoriais que são muito importantes, não é? Das questões da justiça espacial, que também tem justiça social e justiça espacial, questões de coesão territorial, e perceber como é que estes projetos também podem ser um instrumento para a correção destes desequilíbrios, não é? E de nós potenciarmos atividades no próprio interior que estão, naturalmente nós temos sempre problemas, são todos muito mais amplos, não é? Temos problemas demográficos, portanto, as pessoas não se metem numa máquina e reproduzem-se de repente, não é? Para começarmos, portanto, pensar aqui em alguns instrumentos que pudéssemos aproveitar e que cruzassem estas várias preocupações. Eu da minha parte, mas hoje não sou eu que me cabe conduzir os trabalhos, não é? Eu hoje sou a palestrante, não é? Portanto, hoje sou uma pessoa importante aqui no seminário, portanto passava agora a palavra à Natália para poder encerrar os trabalhos. Eu vou guardar aqui novamente o chat para depois ver com atenção. A Natália, então, passo a palavra. Encerro os nossos trabalhos, esse nosso primeiro ciclo de webinars, agradecendo mais uma vez muito a doutora Fernanda Paula, muito ao senhor engenheiro Rui Pimenta, aos doutores Luiz Menezes do Vale e Mariana Canotilho, que estiveram conosco nessas sessões, e todos os participantes que acreditaram no nosso ciclo de webinars, estiveram presentes, colocaram questões extremamente interessantes e que nos suscitaram também novos interesses e abriram as nossas dimensões, os nossos horizontes, e certamente enriqueceram bastante o debate. Certo, só uma coisa, Natália, temos a promessa, porque gravamos todas as sessões, de disponibilizar depois aos participantes a gravação, está bem? E, portanto, vocês cobrem-nos esta promessa, está bem?
Se entretanto não conseguirmos disponibilizar, vocês vão nos mandando, vi que a Natália foi colocando aí para mandarem um mail para aquele e-mail que temos deste conjunto de webinars. Cobrem-nos essa promessa, está bem? Nós fizemos a gravação dos webinars precisamente para depois podermos ouvir todos com calma, novamente o que foi aqui dito. Desculpa, Natália, ter-te interrompido, mas era só para lembrarmos isto, temos esse compromisso de disponibilizar estes materiais. Já agora, porque o Luís também está aqui. Luís, se fosse possível enviarem as vossas apresentações, que foram muito úteis da sessão passada, creio que ainda não temos, não é? E, portanto, agradecíamos que fossem enviadas. Desculpa, Natália. Sim. Não, claro, nós vamos disponibilizar, né, os vídeos. Esse vai subir para o nosso canal do YouTube, que já foi criado, e vamos disponibilizar os links, espero eu, até o final da próxima semana, ou seja, até o dia 30, né? Mas irão receber e-mails. Caso não recebam o e-mail, porque muitas vezes o e-mail que vai no formulário de inscrição ou acaba tendo algum problema no sistema e os e-mails voltam. Isso é um feedback que o próprio Instituto Jurídico já nos deu, que tem retorno de e-mails por algumas questões técnicas. Então, caso não recebam, encaminhem e-mail ao nosso comunidades de energia @ij.uc.pt, como eu coloquei agora no chat, que nós encaminhamos os materiais e os links para acederem aos vídeos. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos. Agradeço também a vossa atenção nestas sessões. E muitos parabéns, doutora Fernanda Paula, pela apresentação. Obrigada, foi obrigada. Excelente. É bom ouvir. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito bom, muito boa tarde. Adeus. Tenho aqui alguém a perguntar uma coisa, peço desculpa. Gostaria de aproveitar este tempo de antena para perguntar de uma eventual parceria entre a FEDUC, a Copérnico e a Câmara da Maia. Mas isso seria quando fosse encerrado este webinar. Muito bem, ficamos com este contacto, está bem? Pronto. Para vermos esta possibilidade, está bem? Muito obrigada a todos. Ótimo, encaminhe-nos e-mail, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde, então, com licença.